Dia 9 de agosto é o Dia Internacional do Índio. Do índio? Oh, desculpa, dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Chama a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Chama a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Bom dia, Lucas. Bom dia. Como foi dia 9 de agosto aqui no Pequeno Davi? Bom, dia 9 de agosto foi a comemoração do Dia Internacional do Povo Indígena. A gente fez um monte de coisa, a gente fez brinquedos que as crianças de lá usam, né? Brincam. A gente pintou o rosto também, que eu esqueci o nome do negócio que a gente usou. Como era o nome? Não era tinta não, era... Mas não era ele que dá pra né, ter que responder? Eu esqueci o nome lá, mas é usado para fazer coloral. E tirando isso, o que vocês mais fizeram? O que a gente mais fez, a gente fez apresentações também de... A gente fez apresentação de danças e aprendemos os instrumentos, né? Tinha o chacoalho de perna, tinha o chacoalho normal também. Tinha o cachimbo que eles usam, né? E o cocá. Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá? A gente também fez a folha, Nós pintou mel, nós pintou a colmeia de abelhas, a cobra e a flor. A folha significava Força. proteção, a colmeia significava união e a cobra significava não sei o que. Força. Era. Cadê a força da Jurema? Foi importante pra gente aprender mais sobre a cultura indígena e as tradições dele. E não ter preconceito com os povos que é indígena. Cadê a força da Jurema? Da ô cabocla de pena, ô cabocla de pena. Tem pena, tem dó de mim. Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena. Tem pena, tem dó de mim. Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena. Tem pena, tem dó de mim. Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena. Tem pena, tem dó de mim. A gente fez peteca, pintou lá Na cartolina. Com grafismo. Grafismos são pinturas dos povos indígenas. A gente também dançou umas músicas. Músicas Uma música indígenas. dos indígenas. No caso, cantou e dançou. Cantou e Que dançou. tudo que os professores falavam, a gente tinha que repetir. Vocês lembram da letra da música? Não. Mamãe Jurema. Vocês têm algum familiar indígena? Não que eu conheça. Que eu saiba, não. Eu tenho, mas eu nunca vi. Tio, eu tenho. A minha bisavó. Eu tenho, só que ele mora, eu acho que lá numa outra capital, sei lá. A minha bisavó era. Meu bisavô era? A gente assistiu um filme. Amor e Fúria. Amor e Fúria. Amor e Fúria. E dentro do filme falava sobre os povos indígenas também, quando aconteceu aquela guerra lá. Dos portugueses e dos indígenas. Que eles juntaram com outros povos indígenas pra usar eles contra os outros, sabe? Estamos aqui na web rádio da Gosto de cantar. Olá, aqui é a Web Rádio da Casa Pequeno Davi. Meu nome é Deriline e temos mais 3 integrantes que vão falar seu nome. Sou Nicolas, boa tarde. Sou Ravi, boa tarde. Sou Yasmin, boa tarde. Aqui vamos falar sobre a Semana dos Povos Indígenas, que é o dia que a gente teve aqui na Casa Pequena Davi, que foi comemorado dia 9 de agosto. Esses desenhos, que eu chamo de desenho, mas lá eles chamam de grafismo, tem milhares. Então não vamos conseguir falar todos aqui, porque são muitos, senão a gente vai passar a tarde toda aqui. Eu vou perguntar para Nicolas, o integrante Nicolas, o que é usado para pintar, para fazer esses desenhos. O Urucum,
É o urucum que a gente se pinta e é da cor vermelha e você... Quando você bota água, massa, eles fazem as pinturas e também também tem uma tinta preta que a pessoa faz o grafismo que dura 10 dias no corpo da pessoa. O genipapo e o açafrão. Não só temos o urucum, o genipapo, nem o açafrão. Temos outros que eu não sei o nome aqui. A tinta do genipapo, que é a tinta vermelha, ela sai com água. Só que o do urucum... É preto azulado. O do urucum é preto azulado e ela sai com 10 a 15 dias. Com licença, Deadline. Você trocou. Eu sei. O vermelho é o urucum e o preto é o preto azulado é genipapo. Tá. Então me perdoe se eu troquei aí. Aí a gente tem outras cores também que usam, que é a amarela e a vermelha, a preta, a amarela, que é a do açafrão, que é a cor amarela. Só que a gente sabe a duração de dias de duas cores, né? Que é a do genipapo. A preta azulado. A preta azulado dura 10 dias, que é a do genipapo. Que depende do tamanho do grafismo. do grafismo que você fizer, dura de 10 a 15 dias. E o outro, o urucum, não dura dias, porque é só lavar que sai. Por isso que o professor sempre fez no rosto da gente. Ravi, qual foi as visitas que veio nos visitar ontem? Na quinta-feira. Pode falar, Ravi. O microfone é todo seu. Teve um cacique de um povo. Pode falar, Ravi. Teve Estamos um escutando. cacique que veio ontem. Eu quero fazer outra pergunta além dessa. Você lembra qual é que esse homem que veio? Como é o nome dele? Esqueci. É Ramon. Ramon. De que povo ele era? Eu não sei, eu acho que era potiguara. Ele era do povo potiguara. Vamos passar para Nicolas, que tá ansioso para falar no microfone. Ele não é do povo potiguara, ele é do povo Cariri. Cariri. É não. É do povo... potiguara. Desculpa, Nicolas, mas você se errou, porque é do povo potiguara. Ângelo, pode falar, o microfone é todo seu. Ele era um venezuelano. Lembrando pra vocês mais uma vez que o Dia Internacional dos Indígenas é dia 9 de agosto. É importante lembrar, porque muita gente não sabe e nunca comemora, né? Nunca tem a semana assim na escola. E ontem foi o dia de estudante também, viu? Só lembrando. O professor Gaston acabou de fazer uma pergunta. Perguntou se era importante comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Eu vou passar para Ravi responder essa pergunta. É muito importante, porque é muito respeito com os povos. Nicolas tá ansioso para falar. Vou repetir a pergunta para ele escutar bem. Nicolas, você tem algum parente ou familiar ou amigo que participa do povos indígenas, né? Faz parte do povos indígenas? Sim, eu Passaram conheço para meu Nicolas. tio, que é do povo potiguara. Potiguara. Ele é povos indígenas. Ele mora aqui em João Pessoa. Eu tenho, que é a minha bisavó, só que ela já morreu. Ela participava do povo Cariri. Então, deixa só esse recado pra vocês. Os povos acham importante comemorar essa data desde o dia que pra quem não sabe, os povos indígenas vieram antes dos brasileiros. Antes dos portugueses. Dos portugueses, dos brasileiros. Então, os índios pegaram o país, Brasil, para eles. Só que os portugueses achou o Brasil.
Então, para eles, invadir o Brasil era uma boa... era bom para eles. Modo dinheiro, era bom para eles modo dinheiro. Então, para eles, eles iam pegar os povos indígenas e os índios para fazer de escravos deles, para conseguir bastante dinheiro. Porque o Brasil, antigamente, era um país muito rico de várias coisas. Então, para os portugueses, o Brasil, eles invadindo o Brasil, iam ficar milionários, ricos para sempre. Então, para eles invadir o Brasil era uma boa ideia. E acabar pegando os povos indígenas para fazer de escravos. Muita gente faz isso com os povos negros, né? Antigamente, muita gente fazia isso com o povo negro. Os brancos faziam com o negro. E Yasmin vai falar, pode falar, Yasmin. Tem muito preconceito com o povo negro. Isso se chama racismo, né? Muito preconceito com o povo negro se chama racismo. Ravi, alguma coisa sobre os racismos? Eu não tenho racismo nenhum, porque a maioria dos meus amigos são negros. Ravi, você acha certo o que os portugueses fizeram de invadir o Brasil, onde os povos indígenas moraram? Muito errado. Muito errado. E Yasmin? Pode, a pergunta que eu acabei de fazer, pode responder se quiser. Não, porque, tipo, se o país era deles, Não, a gente não podia invadir. os países, não foi a gente que invadiu. Os países eram do povos indígenas. O país era do povos indígenas que tinham pegado já fazia alguns anos. Então, o povo português tinha que ir para um país, só que achou um desvio para o Brasil. Então, do país do Brasil, os povos portugueses, os pessoal português... Pode falar. Agora que eu me lembrei uma coisa, eles não foram direto pro Brasil, eles estavam dando uma volta no mundo, porque eles estavam... Sim, isso, muito bem. A Terra plana. Isso, pensaram, eles iam para um país que era um pouco rico, para poder invadir o país. Só que acharam uma curva ali, como se fosse uma curva, um desvio para o país do Brasil, que era onde os povos indígenas e os índios estavam. Então, os portugueses viram que o Brasil era um país mais rico do que aqueles que eles iam. Então, decidiram invadir o país Brasil para conseguir riquezas, para fazer os índios, os indígenas e os índios de escravo, para conseguir dinheiro para eles e eles depois abandonar o Brasil, o país Brasil, né? Então para eles era certo, para os portugueses era certo o que eles estavam fazendo. Pode falar, Ravi. E também eles descobriram que no Brasil existia muito ouro. Descobriram que no Brasil existia muito ouro e muita prata. Então, com isso, eles seriam ricos de ouro e prata. Então, fizeram os negros, os índios e os indígenas de escravos para pegar os ouros e as pratas que eles tinham no Brasil. E o objetivo dele era pegar todos os ouros, todas as pratas que existiam no Brasil, para depois do país do Brasil, né, do país do Brasil, para depois abandonar o país com todos os negros lá, com todos os indígenas e índios. Eu vou só relembrar para vocês que o dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Indígenas. Estamos encerrando agora o Web Rádio Casa Pequeno Davi. Vou falar de novo o nome dos integrantes. São 7 todos os alunos que participam da Web Rádio. Todos os alunos. Eu vou começar com o meu nome, aí vai para outros. Calma. Meu nome é Daryline. Meu nome é Yasmin. Meu nome é Ravi. Meu nome é Ivaldo. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Yasmin Vitória.
E tem o Ângelo que não quer falar. Então, e aqui participamos da aula Web Rádio, que é do Pequeno Davi, e com o professor Gaston. Então, encerramos a rádio dessa vez. Tchau.